Minha gente, isso aqui ninguém posta no Instagram. A parte feia da Europa. Ninguém te conta isso antes de você sair do Brasil. É sobre isso que eu quero falar com você. Fica comigo. Ai, se eu soubesse disso antes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ayrton. Eu, claro, sou brasileiro e eu sou da cidade de Santos, do litoral de São Paulo. E eu já moro fora do Brasil há muitos anos e eu gostaria de estar falando sobre isso com você. Sei que tem muitas pessoas que gostariam, que têm o desejo de morar fora do Brasil, mas eu anotei algumas coisas aqui importantes de você ficar sabendo antes de você morar em qualquer outra parte do mundo. Por exemplo, no meu caso, eu moro na Romênia, na Transilvânia, na cidade de Brasov, e eu quero falar para você como é morar na Romênia e como é morar na Europa. Morar na Europa não é esse sonho todo que mostram. Na verdade, é um sonho, é legal, tem um conforto, tem tudo, mas algumas pessoas não falam algumas coisas. Se você vir para a Europa, você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir essas coisas que eu vou estar falando para você. Não somente da Europa, mas também de qualquer outra parte do mundo, de qualquer outro país que você estiver indo. Você precisa ouvir isso e eu tenho certeza que vai te ajudar quando você sair. Não estou te desencorajando, não. É muito bom ter essa experiência, é incrível, mas tem alguns pontos, algumas coisas que você precisa levar em conta. De repente você não pensou sobre isso. Primeira coisa que eu quero te falar sobre a solidão. É o ponto mais forte que pegou pra mim. A solidão. Você estar num lugar incrível, você estar num lugar maravilhoso, confortável, com uma paisagem maravilhosa. Vamos pensar, por exemplo, nos Alpes suíços. Você morando ali perto dos Alpes suíços, viajando de trem, aquela coisa linda, maravilhosa, é muito bom. Mas existe uma coisa que a gente chama de fase turística. É a fase do turismo. Isso pode durar até uns 3 meses. Primeira semana, você está vivendo como um turista, está vivendo maravilhosamente bem. Você vai em todos os lugares, conhece pessoas novas e é muito interessante. Mas aí vai passando semanas, vai passando meses e aí você chega no terceiro mês. Aquela fase turista já não existe mais. Nessa fase você vai começar a estar vendo. Dá licença um pouquinho que eu vou tomar meu café. Coisa boa, gente. Como um bom brasileiro, um café é bom demais. Então, você vai começar a ver os defeitos daquela comunidade, daquele país onde você está vivendo. Você vai começar a ver os defeitos das pessoas, você vai começar a criticar as pessoas e você vai entrar num tipo do que a gente chama de choque cultural. Então é um choque cultural, o choque da sua cultura com da cultura que você está vivendo agora. E isso é muito difícil, isso é muito terrível e dá muita dor de cabeça. E aí o que acontece? Você começa a se sentir mais sozinho do que nunca. Você se sente totalmente sozinho, parece que todas as pessoas ao seu redor são totalmente diferentes de você. E são. Na verdade são totalmente diferentes. Nós brasileiros temos uma carisma, temos alegria, mesmo com todos os problemas que a gente passa no Brasil, a gente tem uma carisma, a gente tem uma simpatia, a gente tem uma alegria muito grande. Quando você está na Europa, você vê que as pessoas são muito mais frias. Elas são frias, elas são calculistas, elas são diretas, ela fala tudo na sua cara. Se você falar tipo, vamos jantar lá em casa ou vamos sair, elas vão falar não. E não vão te dar explicação. Você tem que estar preparado para isso. Então você começa a se sentir muito sozinho. A solidão é uma das piores coisas que pode existir. Família longe pesa mais do que você imagina. Sabe, muitas das vezes eu fico pensando na minha família no Brasil. Eu tenho uma família muito grande. Minha família, para você ter uma ideia, eu tenho entre sobrinhos, sobrinhos netos e sobrinhos bisnetos, já está chegando a 60. Então eu tenho uma família muito grande. Eu tenho, minha mãe já faleceu, meu pai também. 3 irmãos já faleceram, agora eu tenho mais 3. Nós somos 7, éramos 7. E agora somos 4. Eu, um irmão e mais 2 irmãs. Então pesa muito quando eu penso na família, quando eu penso, caramba, estou longe deles, estou longe de tudo. E é muito difícil. Principalmente em datas importantes, como Natal, aniversário, Páscoa. É muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Muito difícil. Vou até tomar mais um gole de café para suportar essa parte. É muito difícil quando você está longe da sua casa na época de Natal. Aqui na Romênia, por exemplo, o Natal é muito frio. A temperatura chega a 20 graus abaixo de zero, 20 graus negativos.
E já teve ocasião no ano 2001, 2002, que a temperatura chegou a 35 graus negativo. Então é muito frio. É muito frio mesmo. E aí as pessoas não saem na rua, claro, as pessoas ficam dentro de casa com as suas famílias. O máximo que eles saem é na época do Réveillon, do Ano Novo, quando eles vão assistir a queima de fogos. Acabou a queima de fogos, todo mundo volta para sua casa e comemorar na sua casa. Lá para 1h30 da manhã, 2 da manhã, tá todo mundo dormindo. Totalmente diferente do Brasil. Que no Brasil é festa a noite inteira. Na minha cidade, por exemplo, em Santos, o pessoal vai pra praia, o pessoal vai se divertir na praia. No dia 1º de janeiro, vai todo mundo pra praia, vai curtir uma praia. Aqui é inverno, aqui não tem como. Você vai ficar dentro de casa trancado. Então é onde a solidão pega. A solidão pega bastante mesmo. Então aí nos seus aniversários, você vai estar longe de todo mundo, das suas amigos, da sua família. E é muito difícil essa parte também. Outra coisa que pega é o dinheiro. Dinheiro não sobra, como parece. Por exemplo, se você vai para a Europa, tá na Europa, e você tivesse uma casa já própria, então seria diferente. Graças a Deus, nós aqui, eu e minha esposa é romena, a gente tem casa própria. Então nós não pagamos aluguel. Então dá para guardar um dinheirinho, dá para viajar, e dá pra gente se divertir. Mas quando você vem, você tem que pensar nisso. Você vem para a Europa, você vai ter que pagar aluguel. Você já tem que vir com um dinheirinho, já pensando, antes de vir para a Europa, se você vai pagar aluguel. Nem que seja um quarto, cozinha, em algum lugar, ou junto com outras pessoas, você vai ter que pagar aluguel. E pagando aluguel, não vai sobrar muito dinheiro para você mandar para tua família no Brasil, entendeu? Então você tem que ter isso em mente. Que você vai pagar aluguel, você vai comer, você vai usar roupa para comprar, você vai querer dar uma passeadinha também. Então é uma coisa que você tem que pensar muito. Sabe, tem muitos jovens que vêm para a Europa e simplesmente eles saem para balada, gastam o dinheiro todo, sabe? Aí depois ficam sem dinheiro o mês todo. Então tem que pensar muito bem sobre isso, porque pesa muito e não é barato o aluguel na Europa. Então você tem que ter muita flexibilidade com o seu dinheiro e com tudo que você vai fazer. Aluguel é muito caro, carro também é muito caro se você quiser comprar. Então as contas são muito altas, você precisa pensar muitas vezes. Então muitas vezes sobra menos do que no Brasil até no começo. Sobra menos do que no Brasil se você não souber aproveitar e não puder, se você não souber administrar o seu dinheiro, entendeu? Então você precisa pensar muito também. Uma coisa que eu falei no começo, outra coisa que pega é a frieza das pessoas. Eu tô olhando aqui no computador que eu anotei algumas coisas para eu não esquecer. Que muitas das vezes a gente esquece. Eu tenho 58 anos, né, gente? E aí eu esqueço muito fácil. As pessoas não são frias, na verdade, né? As pessoas são diferentes. Eu costumava falar muito que as pessoas são muito frias na Europa. Mas não são, elas são diferentes. Porque aqui na Romênia, por exemplo, você tem a impressão que as pessoas são frias. Mas quando você vira amigo delas, você vê que ela é totalmente diferente. Você se sente como se ela fosse um brasileiro. A gente se diverte, a gente ri, a gente sai junto, a gente viaja junto. Nossos amigos aqui, nosso padrinho de casamento, a gente viaja muito. A gente viaja nas férias, por exemplo. As férias de verão aqui é agosto, julho e agosto. A gente já foi pra Turquia junto, pra Bulgária junto. A gente fica no mesmo hotel uns 4, 5 dias, viaja junto, é muito divertido. Então, quando você fica amigo deles, é amigo pra valer, entendeu? Então eles não são frios, são apenas diferentes. É uma cultura um pouco mais fechada do que a nossa, é muito mais fechada. É uma cultura que dificulta fazer amizade. Você vai ter que investir muito tempo para fazer amizade com o europeu. Você vai ter que investir, você vai ter que dar tudo de você para você conseguir ficar amigo dele. Mas quando você ficar amigo, como eu te falei, você vai conseguir realmente um amigo para a vida toda. Outra coisa que pega bastante quando você sai do país, está em outra cultura, é a pressão mental. Mental, emocional, é uma coisa que pega bastante. Então, a ansiedade, a saúde, sensação de recomeçar do zero, sabe? É uma coisa que muito pega. Seria muito bom você sair no Brasil, você ter um terapeuta para você conversar. Online, hoje em dia existem vários terapeutas online, você pode conversar com eles. E é uma coisa muito interessante, porque a pressão mental e emocional pega de verdade, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, uma coisa é que você vira adulto de novo. Porque é uma vida totalmente nova, totalmente incrível. Mas é uma aventura muito grande, uma coisa
incrível. Outra coisa, trabalhos que ninguém gosta. Você vai fazer trabalhos que ninguém gosta de fazer. De repente você é formado aí no Brasil, você é advogado, você sei lá, você é um administrador, você é um assistente social, um professor, e de repente você vai... Eu tô fazendo barulho aqui com esse negócio. E aí de repente você vai ter que trabalhar na área da limpeza, vai ter que trabalhar na área da construção. Empregos que no começo vão ser empregos simples, vamos dizer assim. São empregos dignos, são trabalhos dignos, mas são para você, no seu caso, que é formado, tem uma profissão, pode ser que no começo, pode ser que no começo seja simples no seu modo de ver. Então você não chega aqui com uma vida de luxo, só se você já tiver bastante dinheiro. Se eu estou falando com uma pessoa que já tem muito dinheiro, retira a maior parte das coisas que eu falei, nesse sentido de dinheiro. Nas outras, vai pegar do mesmo jeito, porque você é ser humano, vai pegar a dor, a solidão, datas comemorativas, tudo isso vai pegar do mesmo jeito, tendo dinheiro ou não. Mas é uma coisa que você precisa ter em mente. Você não chega aqui com uma vida de luxo. Você vai criar essa vida aos poucos. Aos poucos você vai crescendo, crescendo, até chegar nessa vida de luxo que você tanto quer. Entendeu? Então quebra muito o mito da Europa perfeita isso. E você precisa quebrar esse mito da Europa perfeita, ou dos Estados Unidos perfeito, ou do Canadá perfeito. O começo é difícil mesmo se você vai para lá com uma mão na frente e outra atrás, como dizia minha mãe. Burocracia nos documentos. Você precisa pensar muito em tudo isso. A papelada, tem que fazer muita papelada antes. Por favor, gente, não tentem ir para um país ilegal. Você vê que está acontecendo agora nos Estados Unidos, muita coisa triste acontecendo, pessoas passando vergonha, passando por humilhação desnecessária. Então, se você não tem visto, se você não tem a papelada de trabalho, não vá para esse país, não faça nada disso, ok? Veja a sua papelada primeiro, tudo direitinho, não é difícil, é trabalhoso, mas dá para fazer legal. Visto, você precisa ver o seu visto, que é um visto de trabalho, visto de estudante, veja tudo isso é muito complicado. Então tem muitas dificuldades legais que você precisa estar vendo, e pouca gente fala nisso, então presta bastante atenção nisso, tá bom? A papelada, vistos e tudo mais. Não vai legal para nenhum país, porque é dor de cabeça, você vai sofrer, você vai se frustrar e você vai voltar frustrado pro Brasil. E não é necessário tudo isso. Você indo direitinho com a sua papelada, tudo bonitinho para trabalhar e tudo mais, você vai poder trabalhar e você vai poder ganhar o seu dinheiro e vai ser muito legal mesmo para você. Outra coisa que pega, número 7. Clima pesa muito, o clima pesa muito, como eu já falei um pouquinho pra você. Aqui o frio é extremo. Dependendo de onde você vai morar na Europa, o clima é extremo. Aqui na Romênia, por exemplo, como eu falei já pra você, já chegou há muitos anos atrás a 35 graus negativos. Agora tá chegando, esse ano, por exemplo, ou ano passado, né, dezembro, janeiro, agora em janeiro, chegou a menos 25. Tenho até vídeos aqui no meu canal que mostram isso. Menos 25 e muita neve. Então, você precisa estar preparado para o clima extremo. Outra coisa é pouco sol. Isso afeta o humor. Eu percebi isso já. Quando tem pouco sol lá fora, quando tá um tempo assim horrível, fechado, nublado, muito tempo, o meu humor transforma. Eu não tenho aquela alegria que eu tenho agora, por exemplo, que lá fora tá sol. Então, pra mim tá totalmente diferente. Tá muito legal, entendeu? Os dias são cinzentos, ainda mais se você morar em Londres, lá é cinzento o tempo todo. E não neva tanto quanto aqui. Para mim a diferença aqui grande é que neva e é muito gostoso você ficar no meio da neve, passear. E para mim isso é incrível. Eu nunca vou cansar. Eu fico na janela, assim, parado na janela e vendo a neve cair. E é muito bom. E é muito gostoso mesmo. No começo, quando eu cheguei aqui, a minha experiência nesse sentido... Quando eu cheguei aqui no ano 2000, eu senti tanto frio, na época de Natal, naquela época foi menos 27 numa noite de Natal. E aí eu sou evangélico, e a gente foi fazer uma colinda, colinda seria tipo uma serenata que eles fazem nas casas, os jovens, de casa em casa, eles vão com guitarra e começam a cantar. E isso numa temperatura de menos 25, menos 27 na época. E quando eu estava lá com eles, eu não aguentei ficar. Eu consegui ficar, acho que uns 10 minutos. O meu queixo começou a congelar. Eu não conseguia mais falar.
eu falava assim, eu não consigo mais falar, eu quero ir embora pra casa. Tava congelando o meu queixo. Tava congelando o meu queixo, o meu rosto, e tava com todo coberto totalmente, mas tava congelando mesmo assim, e tiveram que me colocar no carro e me levar pra casa, que eu não aguentei. Então, frio é intenso. Intenso, intenso, intenso. Você precisa pensar nisso também, ó, ok? Outra coisa, número 8. Comida e adaptação. Saudade da comida brasileira você vai sentir com certeza. Se você for como eu, que você ama um arroz e feijão, bife e batata frita, então você vai sofrer um pouco no começo. Eu sou, na verdade, eu sofro até hoje. Não sofro tanto porque agora eu consigo. No almoço, por exemplo, eu como arroz e feijão todos os dias. Não como arroz, feijão, bife e batata frita todos os dias. Mas eu como arroz e feijão e mais alguma mistura e salada. Isso eu como. À noite eu como um pouco mais de comidas romenas. E eu posso falar em outro vídeo para você sobre as comidas romenas, algumas coisas que acontecem aqui. Então, a diferença cultural na alimentação também é totalmente diferente, entendeu? O horário de comer é diferente, o que as pessoas comem é diferente, a importância que as pessoas dão para preparar uma refeição é diferente de nós brasileiros. Então, tem muita coisa diferente e você precisa pensar na comida e a adaptação também. 9. Você perde muita coisa no Brasil. Então, o que você perde, por exemplo? Você perde a família crescendo. Aqui, enquanto estou aqui na Romênia, muitos sobrinhos nasceram, sobrinhos netos nasceram, e agora começaram a aparecer sobrinhos bisnetos, que estão aparecendo. Então você perde muita a sua família crescendo, entendeu? Amigos seguindo a vida, amigos vão casar e você não vai estar lá, sobrinhos vão casar e você não vai estar lá, sabe? Ruas vão mudar, a direção da rua, sabe, dos carros vão mudar, prédios vão ser construídos e vai ficar totalmente diferente quando você for. Então muita coisa vai mudar. Eventos importantes vão acontecer e você não vai estar lá. Então a parte emocional é muito forte, pega muito forte nesse sentido. Em 10º lugar agora. Mas também tem um lado bom. E é muito importante você saber disso. Não pense só no negativo. Eu tô dando só algumas ideias para você, tá bom? A segurança. Isso é um ponto excelente aqui na Europa e principalmente aqui na Romênia. É um país muito seguro. Você pode andar com o celular na rua que ninguém vai te assaltar. Você pode andar no celular na rua às 2 horas da manhã aqui em Brasov, aqui em Kodler. Ou quando você estiver no barzinho sentado, você colocar a carteira ou o telefone em cima da mesa, no meio da rua. Ninguém vai passar e sair correndo com a sua carteira. Então, a segurança aqui é muito boa ainda. Infelizmente, as coisas estão mudando um pouco, porque estão aparecendo muita coisa por aqui, algumas coisas ilícitas também, e tá ficando triste um pouco, mas não é tanto. A segurança ainda é incrível aqui, é muito bom mesmo. A qualidade de vida, excelente. A qualidade de vida aqui é excelente, você tem uma vida muito joia, você tem oportunidade de viajar para qualquer parte do mundo aqui estando na Europa, que é muito mais barato. Viajar para outros países e de um país para outro em 1 hora é muito barato. Os voos são bem mais baratos do que no Brasil. Brasil, não sei porquê, mas é muito caro voar no Brasil. E é assim, a experiência é única de você viver fora. É uma experiência que você nunca vai esquecer na sua vida. Então é muito importante você saber disso também. E crescimento pessoal. Você tem um crescimento pessoal incrível. Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Você começa a ver as pessoas de uma maneira diferente. Você começa a ver o teu país, Brasil, de uma maneira diferente. Então é muito joia mesmo, gente. Vale muito a pena. Eu acredito que vale muito a pena você morar fora, assim, do país. E uma coisa incrível é que é difícil, mas te transforma. É uma coisa muito legal, uma frase que eu gosto de falar. É difícil morar fora, mas te transforma. Você não vai ser mais a mesma pessoa quando você voltar para o Brasil, mesmo que seja para visitar as pessoas, você não vai ser. Mas, por favor, não seja aquele tipo de brasileiro cri-cri, sabe? Que sai do Brasil e fica falando mal do Brasil para todo mundo. Ah, e aquele país é assim, assado. E aquela pessoa nem viajou o Brasil inteiro para saber. Eu vejo pessoas falando, o Brasil, as ruas daqui são melhores do que as estradas são as melhores do que as estradas do Brasil. Não é verdade. Você viajou o Brasil inteiro já para saber? Não. Então não é verdade. Você precisa viajar o Brasil inteiro para você saber. Tem coisas que existem no Brasil que você nem imagina. O Brasil nosso é enorme, é gigantesco. Então, fica essa frase para você, tá bom? É difícil, mas te transforma. Vai te transformar. E aí, para finalizar, para esse vídeo não ficar muito grande, eu quero falar para você, se você quer vir para a Europa,
venha preparado, não iludido. Venha preparado para tudo, mas não venha iludido, pensando que vai ser um mar de rosas logo no começo e que vai ser aquela coisa incrível. Não, venha preparado, venha totalmente preparado, mas não venha iludido. Não é fácil, mas pode valer muito a pena. Com certeza pode valer muito a pena se você conseguir levar até o final e dar essas dicas, esse passo a passo, como eu te falei, essas 10 coisas sobre a Europa, sobre viver em um país da Europa. Se você ver cada uma delas, você vai ver que é muito importante. Deixa eu recapitular aqui que eu marquei para você ver. Em primeiro lugar, então, você tem que pensar sobre a solidão, que é o ponto mais forte. Depois, dinheiro não sobra, como parece, no começo. A frieza das pessoas, como eu falei para você, esse é o número 3. Número 4, pressão mental e emocional. Aí, trabalhos que ninguém mostra, né, que são limpeza, construção, na lanchonete, atrás do balcão e por aí. Não é uma vida de luxo, né? Aí, número 6, burocracia dos documentos. Você precisa ficar bem informado sobre isso e não vir ilegal para o país. Número 7, clima pesa muito. Então tem que vir preparado para o clima. Comida e adaptação. Tem que se preparar bem, tem que vir adaptado, tem que vir já sabendo o que você vai encontrar. Estude o país que você vai morar primeiro. Estude muito bem. Estude a língua também. 9, você perde muita coisa no Brasil, como eu já falei. E 10, mas também tem um lado bom. E isso é muito importante. Você vê o lado bom de que tem nesses países. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me fala aqui embaixo se você gosta, se você tem aí essa ideia de morar fora do Brasil. E quando que vai ser isso? Você está se preparando? Coloca aí nos comentários, por favor. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado sobre a Romênia, sobre o clima aqui da Romênia, um vídeo onde teve uma tempestade de neve muito grande. Vou deixar aqui do lado no final do vídeo para você assiste para você ver como é que é e como é que é suportar esse clima extremo aqui na Romênia, ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fala comigo, me procura no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo meu Instagram, meu Facebook, você pode me procurar lá pra gente bater um papo também e tirar algumas dúvidas, ok? Grande abraço, beijo no teu coração, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!